Agora, uma questão que eu acho muito importante também, que foi datada de ontem, foi o fato da Câmara Legislativa dos Estados Unidos aprovar a lei que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. Rapidinho, deixa eu só fazer um parênteses. Diga lá. Sobre essa questão da regulamentação, rede social e tudo mais que a gente estava aqui debatendo. Mas tem tudo a ver com esse assunto agora. Mas eu fiquei pensando se a gente não podia... Uma forma boa de regular para evitar essa questão se o vídeo vai influenciar certo tipo de idade ou não, uma classificação indicativa igual a gente tem, por exemplo, em filme. Do tipo, aquele vídeo que está sendo vinculado no YouTube, por exemplo, ele é para até de que idade? Poderia assistir aquele vídeo. Mas Jorge, isso já em prática, tem, tu acha isso que faz já alguma tem. diferença, cara? Não, Não. nas redes sociais, algumas redes sociais, você consegue restringir, por exemplo. Meu filho tem uma determinada rede social, eu consigo fazer a restrição do conteúdo ali que ele assiste. A própria Netflix sim, também. isso aí tudo bem. Você faz mas eu tô você falando no como próprio tutor, vídeo ter um selinho, moderador. igual tem de filme. Tipo, você clica no YouTube pra dar o play no vídeo, aparece lá, sei lá, essa classificação indicativa para até 12 anos, 16, aí isso- rated R, por exemplo, sei Mas lá, aí pra eu 18 anos. vejo dois furos aqui no exercício do brainstorm. Vejo dois furos. Não acho efetivo, porque é só você dar o... Tô de acordo. Então, mais uma vez, você tá livrando a plataforma, porque a plataforma falou, ó, já avisei aqui que tem nudez, palavras agressivas e drogas. E você falou que ok. Segundo que, de acordo com, por exemplo, o que foi discutido nessa situação específica dos pais indicarem o YouTube, veiculando vídeos, isso poder ter incentivado, de acordo com a narrativa deles, incentivar de alguma forma ao ataque terrorista, na prática não tem nada a ver com classificação indicativa. Porque isso não tem nada a ver com idade. Sim, mas aí, por exemplo, voltando na sua primeira que você poderia ver de independente, não, porque quando você faz o cadastro, você bota o seu ano de nascimento. Então a plataforma vai saber se aquele vídeo pode Mas ser pode transmitido ser, pra você o ou cara não. Você pode burlar. botar outro ano de nascimento. Todo mundo nasce mas maior de idade. mas você vai fazer um cadastro falso ali? Sim. Porque eu acho que muitas pessoas fazem, né? Sei lá, eu não Você tem que vincular, você tem que comprovar com carteira de identidade alguma coisa nesse Mas sentido. por que não? Usuário Uma mera fake. informação. Usuário fake é o que mais tem. É, usuário fake, cara. É o que Põe a cara mais do tem. Naruto lá e tá pronto. Então, você tem que usuário discutir fake se que poderia mais ter tem. usuário fake ou algum É uma outro questão lado, de gestão né? de dados, e aí é uma questão de própria exatamente. intimidade, o cara quer se preservar. Tem uma série de fatores aí que podem ser argumentados, né, em contrapartida ao que você está falando. Sim. Mas Por exemplo, uma coisa, essa questão de verificação. Eu até botei isso no meu LinkedIn. Porque, enfim, é um assunto amplo, então vamos botar tudo na sacola aqui. O LinkedIn me ofereceu para eu verificar meu perfil. Eu até escrevi lá, então, Me pra ofereceram quem... também, depois eu quero... Então, depois eu quero então a bater um gente papo disso aproveita aí. e bate papo aqui. É. Me ofereceu para verificar meu LinkedIn. Aí eu olhei e falei, interessante. Fui conversar com o quê? Com o meu grande amigo Paulo Samico, que é o mestre no LinkedIn. Falei, Samico, isso é maneiro? Ele falou, Natália, isso é muito bom, porque o LinkedIn verifica que você é uma pessoa, que você trabalha onde você diz que trabalha, e aí isso consegue subir seu engajamento. Falei, poxa, muito legal, beleza. Quando eu comecei o processo que é veiculado quem faz o processo é a persona, em conjunto com o LinkedIn, no caso Brasil, e eu descobri que faz mais em 40 países, você faz a sua verificação com a leitura do chip NFC que fica na contracapa do seu passaporte. Então, você escolhe, você pega seu celular, você digita dados, muito poucos dados, você escaneia a contracapa do seu passaporte e ali já tem todos os dados para o LinkedIn. O LinkedIn é muito rápido para você. O LinkedIn fala, beleza, Natália, você é você trabalha onde você trabalha, beleza, tá aqui o seu check. Todo mundo agora vai ver. E aí, quando eu olhei aquilo, no primeiro momento, a minha primeira reação foi, cara, que moderno. Poxa, o LinkedIn vai ler o chip NFC que tá na contracapa do meu passaporte. Aí, meu segundo pensamento foi, cara, mas eu tô divulgando os dados do meu passaporte para uma plataforma. Aí meu terceiro pensamento foi, meu Deus, eu espero que as leis de proteção de dados elas sejam muito boas e que as pessoas de fato tenham muito cuidado para que a gente não tenha incidentes de segurança, de privacidade. Exatamente. Então, assim, isso que você tá falando... E aí, tipo assim, chegando no limite de que pra você se inscrever numa plataforma, você tem que confirmar que você é você, de uma forma assim, bem, tipo isso, escanear seu passaporte. Hoje em dia é um pouco complicado, né? Você pensar nessa ideia. Até porque quais são os termos entre o LinkedIn e, sei lá, a União Europeia ou o Brasil para ela conseguir escanear o seu passaporte e colher todos os seus dados? Exatamente essa eu acho que é o cerne da notícia que eu ia falar antes da gente aprofundar nesse lado, que é a questão da Câmara, que a Câmara Legislativa dos Estados Unidos aprovar a lei, que foi aprovada ontem, que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. E a gente pensa, mas por quê, né, isso?
é simplesmente uma guerra pelo controle de dados dos Estados Unidos. É uma questão protecionista americana. Porque hoje em dia a gente encara dados hoje em dia como commodity. Sim, tanto que... É dinheiro. A informação é dinheiro hoje em dia no tanto que ele no indica mercado. que, na verdade, acho que é ByteDance, que é A empresa... o TikTok, isso aí, ByteDance. seja vencido, não, meu Deus, perdão. Vendido. Eles têm que vender, acho que um intervalo de 5 até meses. 6 meses. Em até 6 meses. Então a questão é a administração por uma empresa chinesa. E total, é uma questão geopolítica. Total, mas acho que essa discussão ali já tem um tempo, já tá estreita, enfim. O Biden já sinalizou vai e volta. que aprovaria, que assinaria o projeto-lei uma vez aprovado. Então, quer dizer, a tendência disso acontecer é gigante. E só comprova o que o Daniel Niero falou no episódio sobre cibersegurança que a gente conversou. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada não só no episódio, mas também entrem lá, elcanary.com, que tem muita coisa legal para vocês darem uma olhada. Que hoje em dia os limites geográficos estão cada vez mais subjetivos. Cara, e um ponto super interessante, dado que a gente tá falando sobre esse assunto, é que ontem... Hoje é que dia? 14, né? 14. Dia 14. Ontem, no dia 13/3, o Parlamento Europeu aprovou o ato que fala sobre inteligência artificial. A gente já teve um episódio muito bom aqui com o Léo Werner. Eu acho esse um super episódio em que a gente fala sobre inteligência artificial, porque o Léo estuda inteligência artificial e filosofia, tecnologia e filosofia aplicada na nossa sociedade. Estudou na Holanda, que é um país de referência sobre isso, que está situado na União Europeia. Está em Barcelona agora, Léo. E agora o Léo está em Barcelona. Não para quieto. E assim, esse ato agora, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu e tudo indica que ele vai ser sancionado e começar a vigorar mais ou menos em maio, junho, ele vai ter muito impacto. Porque a União Europeia, ela, de forma muito vanguardista, ela tá falando, beleza, peraí, inteligência artificial, vamos estudar, porque hoje em dia, a gente falou isso no episódio com o Léo, está preservado no texto que foi aprovado ontem. Você pode, no limite experimental, talvez não seja essa palavra que eu quero usar, no limite em que você ainda está estudando ou desenvolvendo a inteligência artificial sem fins de comercialização, você não tem nenhum tipo de regulamentação. Então, você ainda tem uma livre criação. Mas depois que você sai desse ambiente e passa a comercializar e comercializar para as empresas, aí você começa a ter uma regulação incidente. Então, eu acho que tudo está se comunicando de alguma forma. Mais uma vez, a beleza do direito, a multidisciplinariedade e a nossa lógica social. Você tem no Nova York o prefeito que acho que se posicionou dessa forma meio numa guerra contra as redes sociais em prol da saúde mental do jovem. Legítimo, mas também não seja a melhor via. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma União Europeia regulando um ato para tratar e para, de alguma forma, frear ou regular o uso da inteligência artificial e principalmente focado em Big Techs, inclusive a forma como o Estado utiliza a inteligência artificial. A gente teve um caso, cara, esse caso é bizarro, acho que vocês dois vão lembrar. Diga. E aí eu não sei se vocês que estão me ouvindo vão lembrar. O caso recente do executivo de uma empresa de Hong Kong que foi enganado pelo uso de inteligência artificial, de deepfake, e que ele transportou, não, gente, perdão, eu tô cansada hoje. E que ele transferiu milhões pra conta dos caras, dos golpistas. Mesmo? Vocês não viram Não vi isso? essa história. Eu vi. Gente, então, ó, cara, isso é coisa de, assim, tipo Missão Impossível. E aí vem o Tom Cruise e vai tentar capturar o dinheiro com os golpistas. Cara, isso é surreal. Isto é surreal, cara, assim. Eu não sei. Mas já tá na fase que é real, né? Esse é o ponto. E esse é o ponto que foi muito bem abordado pela nossa entrevistada Luna Barroso e seu papai, Luiz Roberto Barroso, no artigo que eles escreveram, saiu no Migalhas essa semana também, que eu achei... Eu estava encerrando a pauta, devo confessar, mas quando eu vi o lançamento do artigo, eu falei, não, a gente tem que colocar aqui, porque é mais ou menos um produto da obra da Luna, né, que ela trouxe lá dos Estados Unidos, Sim. dos estudos dela, que fala da importância de um aprofundamento sobre o tema de regulamentação ou não nas redes sociais, tratando só no aspecto do Brasil, mas também a gente pode abordar no aspecto mundo, né? Porque rede social hoje em dia, como eu te falei, a liberdade geográfica propaga esse tipo de conteúdo para o mundo inteiro. Então, a gente vai ver sempre um conflito da liberdade de expressão em falar o que você bem entende, conforme prevê a nossa Constituição, e
propagação de conteúdos nocivos, seja conteúdos criminosos, seja fake news, seja um monte de conteúdos que por trás tem uma camada de má fé para atrapalhar, né, o desenvolvimento da nossa sociedade, né, Pedro? Cara, perfeito. Galera, eu fiquei off aqui porque eu lembrei que eu tinha um boleto pra pagar hoje. Aí eu dei um parênteses aqui completo no canal. Conseguiu parar? Cara, deu que o boleto não tava podendo, porque o boleto não tava cadastrado. Aí eu não sei se é pós do horário. Pode ser pós do horário. Não é assim, eu surtei porque é o boleto da prestação. Mas você emitiu o boleto agora? Não, o boleto já tá emitido, só que eu fui tentar pagar e deu esse erro. Vou ter que ver depois se... Mas diga lá, você ouviu o que eu tava falando? Seja, gente, podcaster também fica com problema de... Cara, e foi quando a Natália falou alguma coisa que me deu um estalo. Eu falei, caralho, eu tenho um pagamento pra fazer agora. Vai, repete aí a pergunta. Mas eu tava falando do conflito, que nesse texto que os Barrosos, né, podemos dizer assim... A Luna e o Barroso escreveram. E o Luiz Roberto escreveram falando do conflito da liberdade de expressão e os conteúdos nocivos. Porque como a gente vai nos blindar dos conteúdos nocivos sem afetar a liberdade de expressão social? Pois é um tema complicadíssimo de ser debatido, né? Primeiro porque é uma coisa que, aí se for parar para pensar numa visão maior, mais macro, quem vai controlar quem está controlando as informações, né? Uhum. Então, eu tenho, sei lá... Isso tem muito debate quando você trata sobre assunto político, por exemplo. Então, você tem um viés de um lado e aí, sei lá, uma situação tem um viés do outro lado. Aí começa a ter discussão se a informação que você está passando aquilo é fake news, se não é, se tem algum teor político, ou se aquilo tem algum fundamento, como é que funciona. E dois, como que você regula as informações que estão circulando. É óbvio que qualquer informação que for passada em caráter de fake news, seja uma informação que não tem uma fundamentação, seja uma informação que não tem nenhum subsídio, ela está ali só para tumultuar o ambiente, ela tem que ser, sim, de alguma forma coibida, para que você não gere a propagação de notícias falsas sobre um determinado assunto e que vão influenciar pessoas. Porque se elas estão sendo vinculadas em mídia, redes sociais, naturalmente não vai ser uma ou duas pessoas que vão estar lendo. São milhares de pessoas que estão lendo naquela cadeia e podem se influenciar não só as suas decisões, como seus pensamentos sobre aquele tema. Agora, como você também controla esse tipo de informação é muito complicado, porque você começa a entrar numa linha tênue do limite entre se eu estiver controlando o que você está fazendo, eu vou estar infringindo a sua liberdade de expressão, até que ponto eu posso controlar o que você fala sem transgredir a sua liberdade de expressão? Esse é um ponto que é muito complicado, é uma linha muito tênue de você conseguir avaliar. Até que ponto alguém que regula o que você está sendo dito, ele está regulando porque você está infringindo determinada lei, princípio, enfim, costume local, ou ela está regulando porque ela tem algum interesse em regular o que você está falando? Porque a liberdade de expressão é isso, sim, né? Você sim. não deixar a pessoa entrar nesse subjetivismo, só que isso é uma linha mega tênue, né? Porque, outra vez, quem é que vai controlar o controlador? Exato, só que... exatamente. No texto, enfim, a Luna até conversou com a gente também no episódio, fala sobre um comitê especialista. Para que sejam pessoas especializadas, formadas e que tenham como foco justamente fazer essa regulação. Sim. Uma autorregulação, como é que ela fala aqui? Autorregulação regulada, ou uma corregulação, em que o Estado estabelece os padrões básicos, mas as próprias plataformas têm a flexibilidade para a implementação, sempre sob a supervisão desse comitê independente. Mas... como é que vai integrar esse comitê independente? Exatamente. Né? Aí voltando ao papo da ordem prática. Como é que de ordem prática esse comitê vai ser formado? Pois é. Quem vão ser as pessoas que vão estar sendo eleitas ou concursadas? Concursado? Vai ser uma indicação política? Como é que funciona? Exatamente. Como é que funciona essa questão, né? É um debate que, na verdade, é proposto pelos claro. Barrosos. Gostei desse... The Barrosos. Pela Luna e pelo Roberto Barroso. Que eu acho... Exatamente como a gente falou semana passada e falou mais cedo também aqui no episódio de hoje. São debates que precisam de maturação. E aqui a proposta do Mano é justamente fornecer o máximo de insumos e reflexões possíveis para o pessoal que nos escuta também mudar de opinião, concordar, discordar, enfim. O debate é aberto e queremos as reações mais genuínas possíveis dos nossos ouvintes, né, Nath? E diversas, né? Claro, total.
Não, com certeza absoluta. Eu acho que em algum momento também, bem próximo, a gente vai começar a refletir sobre educação digital, sobre a forma como a gente se relaciona com o universo digital. E isso acho que vai ter um conceito de escolarização mesmo, sabe? Que nós não tivemos. Tipo, que nós não tivemos, que nós não tivemos. Já tava vivo. É E verdade. talvez isso dialogue, inclusive, com o que o prefeito de Nova York está fazendo, que é falar sobre como a internet e, enfim, as redes sociais estão afetando a saúde mental. Então, acho que a gente vai caminhar e a gente está num momento de choque de, cara, como eu vou lidar com isso? Inteligência artificial, efeito das redes sociais na sociedade, possibilidade de fake news. E o cara produz uma fake news, ele interfere no que acontece na sociedade, inclusive numa eleição. Exatamente. O cara produz um deepfake, o cara consegue, inclusive, praticar um golpe super sofisticado numa mega empresa. Enfim, a gente está vivendo um momento de fricção muito grande e momentos de fricção, eles, enfim, têm lados positivos muitos que são essa reflexão, o debate, que é tipo, cara, tem alguém que propõe uma comissão reguladora, alguém vem e fala, cara, mas aí quem vai regular a comissão reguladora? E aí você abre, isso é uma questão muito brasileira, né? A gente reflete muito sobre a potencial corrupção. A gente tá muito... Claro, mas faz todo sentido também, né? Não, 100%. É a nossa realidade, Mas é isso que eu né? tô falando, a gente só faz isso, né? Se a gente fosse de outro país, provavelmente não faria. Então, assim, a gente tá muito uivado no espírito de, beleza, mas eu não confio. Então ainda tem uma natureza específica Cultural, né? da nossa cultura. Enfim.